Vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, capítulo 19. A fé, mãe da esperança e da caridade, item 11. Vamos à leitura do Evangelho. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá esperança de ver cumprir-se as promessas do Senhor? Porque, se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque, se não tendes fé, que reconhecimento tereis e, por conseguinte, que amor? Divina inspiração de Deus, desperta a fé todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier abalá-la, em que se torna o edifício que construíste sobre ela. Elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Ela se comunica àqueles que não a tinham ou mesmo não queriam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras que os deixam frios e indiferentes. Pregai pelo exemplo da vossa fé para dar aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para fazê-los ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável para lhes fazer ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tem depois a fé em tudo o que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que nelas credes. Segui nossos conselhos, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. José, Espírito Protetor, 1862. Então, queridos amigos, conosco nesta noite, para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo, os amigos Vicente Cardoso e Deusaí Maria. A vocês aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, bom estudo e boas reflexões. Muito boa noite para todos que estão presentes fisicamente. Nossas saudações aos nossos amigos internautas que estarão nos vendo e nos ouvindo em qualquer outro momento. Sejam todos muito bem-vindos a este momento de grandes reflexões, esse momento em que todos nós estamos aqui nesta existência. E tanto se fala da fé e pouco se entende acerca da fé. Para o nosso início, eu gostaria de pedir ao Eider que apresentasse para nós uma mensagem, o amor, na voz do Cid Moreira. Por gentileza, Eider. Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem tê-las aprendido, e se pudesse falar em qualquer idioma que há na terra e até no céu, mas não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o barulho de um gongo ou o som de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento e entender todos os segredos e ter tanta fé a ponto de tirar as montanhas de seus lugares. Mas
Se não tivesse amor, eu não seria nada. Se eu desse aos pobres tudo que tenho, e até mesmo entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é muito paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, mas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas terminará também. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais existem somente em parte. Mas quando vier o que é perfeito, então o que existe em parte desaparecerá. Quando eu era menino, a minha maneira de falar, de sentir e de pensar era de menino. Agora que já sou homem, não tenho mais essas coisas de menino. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita, um espelho embaçado. Mas chegará o dia quando o veremos integralmente, face a face. Tudo quanto sei agora é obscuro e confuso, mas depois verei tudo com clareza, tão claramente como Deus está vendo neste momento o interior do meu coração. Agora, portanto, permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. É uma mensagem de Paulo de Tarso que nos traz realmente o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus. E dessas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a maior delas, a que permanece, é o amor. Portanto, que a fé é mãe da esperança, ela é mãe do amor. E a fé, como diz o próprio Cristo, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e esse monte passaria. Interpretando aqui a hermenêutica, mas acima de tudo a exegese, que é a interpretação moral da mensagem de Jesus, montanhas, aqui não é literalmente a serra, a montanha de pedra, mas são as dificuldades cotidianas que todos nós estamos enfrentando nesse presente momento, esse momento de transição desse mundo de expiação e provas a uma condição de um mundo de regeneração. Essas montanhas significam as nossas resistências que nós oferecemos a todas as mudanças. O mais difícil nas mudanças não é a própria mudança, mas a resistência que nós oferecemos quando temos que mudar a nossa vida, mudar as nossas atitudes. Isso é uma montanha que se coloca em nossa frente. Essas montanhas representam muitas vezes a má vontade que nós possuímos,
em não termos querer usar da força, desse potencial que é inerente a toda criatura, que é a própria fé. Porque fé é confiança na promessa que se faz, naquilo que se promete e a quem promete. Então é preciso trabalhar essa má vontade. Essa má vontade que é a lei do desuso, da acomodação. As montanhas significam os preconceitos de rotina. Nós somos pessoas cheias de preconceitos, até mesmo os preconceitos religiosos, que nós haveremos de vencer. É uma grande montanha que nós enfrentamos em nossa vida. Uma das montanhas é o interesse material. Quantos de nós que somos verdadeiros materialistas, nós primamos pela busca do ter e não do ser que nós somos. É o meu carro, é minha casa, é meu marido, é minha esposa, é os meus filhos, é o meu celular, é meu emprego, meu trabalho, meu dinheiro, meu o quê? Esse interesse material, ele sobrepõe sobre as nossas atitudes em busca do ser que nós estamos no momento. Nós esquecemos de nós e depositamos os valores em tudo que nós possuímos, materialmente falando. Então, é uma verdadeira montanha. Se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos: ó montanha do interesse material. Isso é um processo de elaboração que não é fácil para nenhum de nós. Outra montanha que nós enfrentamos é o egoísmo, é o orgulho, é a vaidade. Verdadeiras montanhas que não nos impeçam o nosso crescimento espiritual. É justamente a soberba. Se há alguma coisa em nossas vidas que nos atrapalha para o nosso crescimento espiritual, chama-se soberba, orgulho, o egoísmo. Meu primeiro, meu segundo, meu terceiro, meu quarto, meu quinto, meu último. Meu o quê? Nem esse corpo aqui que nós detemos agora não é nosso. A natureza nos facultou a este. E, no entanto, é preciso vencer, então, a essa condição de orgulho, essa condição de egoísmo, querer que tudo seja nosso. E o outro? A nossa vaidade, que toma conta de nós. Outra coisa, a cegueira do fanatismo é outra grande montanha que nós enfrentamos, porque muitas vezes, em nós, às vezes, há um certo fanatismo. O fanatismo é a incerteza, quer dizer, é a condição da fé piegas, da fé cega. E a fé verdadeira não coaduna com o fanatismo. Porque aquele que diz que tem fé, ele tem certeza. Na verdade, ele diria: eu sei. Aí é a verdadeira fé que pode encarar a razão em qualquer momento da humanidade. E esta é a condição, muitas das vezes, que nós não percebemos. A outra montanha é justamente as nossas paixões desvairadas, a inquietude obsidente que às vezes nos tomam conta, e as nossas mazelas, são os nossos vícios, são a nossa maneira de poder querer que as coisas sejam o nosso modo, e as coisas não é o nosso modo. Então, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, porque é muito insignificante uma semente de mostarda, do tamanho dela, nós diríamos aí: tudo isso daqui saia da minha vida. Quer dizer, num processo de elaboração durante toda uma existência, e tudo isso estaria fora da nossa trajetória evolutiva para o nosso crescimento espiritual. Mas é nisso que nós até então não entendemos. Portanto, que a confiança nas próprias forças, ela executa coisas materiais que não pode fazer
quando se duvida de si mesmo. Mas aqui é no sentido moral. Portanto, que nós precisamos acreditar que nós possuímos em nós mesmos um grande potencial. Esse potencial é para ser usado o tempo todo, em nosso benefício, em benefício dos outros. Então, é preciso que a gente tenha uma confiança em nós mesmos, na nossa capacidade de poder mudar as coisas. Mas mudar as coisas não é somente conjecturar. Eu vou tentar. Não tenta não, pega e faça. Então é preciso a confiança nas próprias forças, porque a fé liberta, a esperança ela consola e ela anima, o amor robustece e anima. Então veja bem que essas 3 virtudes que Paulo de Tarso comentou logo no início da fala do Cid Moreira, é muito importante fazer parte das nossas vidas. Fé, esperança, amor. Nesse momento de tantas convulsões sociais, na onde os nossos valores estão completamente invertidos. Hoje o errado está certo, o certo se torna errado, porque nós estamos invertendo os nossos valores. A fé verdadeira, como se diz, é aquela que você pode, em qualquer momento, você pode analisar a situação e decidir para a mudança, mas com razão, com lógica, com raciocínio. Não é, eu vou fazer fazendo. O apóstolo Tiago, nas suas cartas, ele dizia: prove sua fé sem obras, e eu provarei a minha pelas minhas obras. Então o nosso apóstolo Tiago dizia que fé é atitude, que fé é ação, que move, que transporta e que vence as dificuldades do dia a dia, dificuldades que eu estou enfrentando, eu tenho certeza que vocês também estão enfrentando. Dificuldades econômicas, financeiras, dificuldades sociais, dificuldades afetivas dentro do reduto doméstico, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, com os irmãos, dificuldades na sociedade num todo. Então é preciso que nós tenhamos realmente essa capacidade de mobilizar esse potencial intrínseco e mudar as coisas. Porque senão a gente vai ficar assim, numa condição de somente acreditar, mas acreditar de fora, de forma cega. O que nos foi passado por algumas religiões tradicionais, a fé religiosa, a fé imposta, a fé dogmática. E a doutrina espírita, ela nos traz a proposta da chamada fé transcendental. A fé que transcende hoje a nossa compreensão, nosso entendimento. Portanto, meus amigos, é muito imperioso saber que conhecer não é a mesma coisa que crer. Tá? Porque a fé, ela aponta a crença, o chamado credere. Credere quer dizer, é a convicção, tá? É o conhecimento. O conhecimento que se apoia na convicção. Quando eu falo assim, em vez de eu falar que eu tenho fé, eu diria, eu sei. Eu tenho certeza. Isto é fé. É essa fé que mobiliza, essa fé que transporta, essa fé que faz você romper barreiras do preconceito de rotina, preconceito de castas, preconceitos religiosos, que faz nos sentir realmente criaturas capazes de poder vencer tudo que está atravancando o nosso progresso moral e espiritual. Eu vou contar um caso para vocês que retrata muito a condição de fé. Certa feita, havia um alpinista que já estava chegando no final da sua carreira. Ele queria dar prova para a humanidade
de que ele era um dos mais excelentes alpinistas daquela época. E certa feita, ele foi então escalar uma montanha. E ele tomou dos seus apetrechos e foi para a montanha. Ao pé dessa montanha, ele se preparou todo e começou a sua escalada. E foi subindo, e foi subindo, e foi botando os grampos, e foi amarrando as cordas, e foi subindo. Como era a tardinha, a noite foi chegando também. Na medida em que ele subia a montanha, a noite foi chegando. Quando um dado momento, a noite chegou. Meio apavorado, com a escuridão, ele pensou, não, eu vou assim mesmo. E foi subindo, de repente, um escorregão, e ele desceu. E foi descendo, caindo, mas pôs a corda. E nessa queda dele, ele pensou tudo o que havia feito naquela vida, naquela existência toda. Ele refletiu tudo o que ele fez, tudo que ele deixou de fazer. Ele pensou em todas as suas atitudes boas e ruins durante aquela queda. De repente, naquela queda, um solavanco, parou. Parou de cair. No escuro, não enxergava um palmo à ponta do nariz. Começou a gritar, socorro, 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 meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda. E aí, por tanto clamar, ele ouviu uma voz, corte a corda, corte a corda, socorro, socorro, me ajuda, corte a corda. Ele corta a corda. Se eu cortar a corda, eu vou cair, certamente. Eu estou dependurado nela. E aí, a noite toda passou. No outro dia, notícia da imprensa. Os socorristas do Corpo de Bombeiro haviam encontrado um senhor alpinista atado à corda a 2 metros de altura do chão. Corte a corda. A 2 metros de altura, corte a corda. O que daria? Nenhuma lesão para ele. Corte a corda. E assim, ele não cortou a corda. Ele morreu pelo frio da noite. Aí vem a pergunta. Meus amigos do Ideal Espírita, vocês têm cortado a corda que tem preso vocês aos maus hábitos, aos maus costumes, à resistência materiais, à má vontade, os preconceitos de rotina, as paixões desvairadas, o orgulho, o egoísmo, a vaidade? Porque muito de nós está preso ainda a esta corda que nos amarra ainda a essas condições pelos quais nós não podemos desenvolver essa energia, essa força interior que tudo moveria, como sendo dificuldade que esse alpinista enfrentou. Ele poderia muito bem ter cortado a corda e nada haveria de ter acontecido para ele. Mas ele não tinha certeza, porque ele não tinha a credibilidade de que ele estava a 2 metros de altura do chão. Ele não tinha a razão, ele não sabia que estava a 2 metros de altura do chão. E se ele soubesse, ele teria cortado a corda. Então, meus amigos, a fé precisa ser raciocinada. A fé, ela não tem que ser simplesmente um acreditar. Eu acredito porque o Vicente falou. Não, não acredite. Buda é um grande filósofo da humanidade. Ele dizia, até embora o mestre lhe diga, certo, faça isso, você não haveria de fazer, até mesmo se fosse um mestre que lhe diria que você o fizesse. Ele disse, vá por você mesmo, buscar a certeza. E certeza é a crença
que é oriunda do credere. Porque a palavra fé, que nós chamamos, do grego, é pites. Do latim é fides. Fides quer dizer fidelidade. Fidelidade à promessa que você faz. A quem você faz essa promessa? É a certeza que você tem de poder realizá-la. Então, a fé precisa ter eficiência, mas também ter a eficácia. A eficácia é a certeza de você atingir o fim. Então, é preciso conhecermos as premissas para chegarmos às conclusões. Então, a fé não pode ser uma coisa cega, porque alguém falou. É como Tomé, que Jesus disse: Tomé, toque aqui no meu corpo, toque aqui na minha mão, veja as minhas feridas. E Tomé, isso, é um grande exemplo para nós entendermos realmente a condição da crença, do credere. Porque nessa narrativa coloca o seguinte: felizes são aqueles que creram e não precisarem verem. Às vezes, analisando assim, mas felizes daqueles que não precisaram ver para crer? Sim, certeza, porque fé é racionalidade, é crença é credere, é você ter a convicção, é você ter o conhecimento racional que o alpinista não tinha. Ele não tinha o conhecimento que ele estava a 2 metros de altura. Assim, meus amigos, quando se coloca para nós que é preciso, porque a nossa visão, ela é falha, a nossa visão equivoca, nós não conseguimos ver tudo. Às vezes, nós nos equivocamos com aquilo que nós estamos vendo e ouvindo. Então, felizes são aqueles que não precisaram ver para crer. Porque se eles precisaram de ver para crer, estariam equivocados, porque nossa visão equivoca. A nossa visão é delimitada entre 4.000 a 7.000 ângulos de percepções visuais. Acima de 4.000 e abaixo de 7.000, a gente não vê. Então vejamos nós o seguinte, que essa passagem de Tomé aqui nos vale muito a certeza de podermos acreditar de que é preciso termos a certeza, confiança nas próprias forças. Moveremos o mundo, moveremos tudo em derredor de nós. Até nós mesmos nos mudaremos muito quando da convicção eu sei. Quer dizer, eu tenho fé porque eu sei. Eu tenho fé porque eu tenho certeza. Eu tenho a convicção, eu tenho conhecimento. Agora eu vou passar para a nossa amiga Deusair para fazer as considerações. Eu quero apresentar a Deusair para todos vocês. É uma oradora nova, neófita, está começando a sua trajetória na tribuna espírita. Que nós possamos agraciá-la e recebê-la com muito carinho, com muita convicção. Deusair, fica à vontade. Oi. Boa noite a todos, boa noite aos internautas, que Jesus nos auxilia, nos ampara. Eu vou falando, depois que o Vicente já falou para todos nós essa maravilha, né? Vou falar sobre o livro Consolador, meus irmãos, na questão 354. Pergunta: pode-se definir o que é ter fé? Emmanuel responde: fala assim: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei-o, com todos os valores da razão, tocada pela luz do sentimento. Eu queria lembrar aqui, meus irmãos, todos vós devem saber daquela mulher Emma Roissa,
aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, e ela tinha aquela fé viva. Ela pensava assim: o dia que eu tocar nas vestes do Mestre Jesus, eu vou ser curada. E ela já tinha gastado todo o seu dinheiro, ela já não tinha mais jeito, né? Ela estava muito triste, porque já imaginou, gente, 12 anos com uma hemorragia? E ela fica sabendo que Jesus vai na casa de Jário. E quando Jesus chega à cidade, vai passando por aquela multidão, ela toca nas vestes do mestre. Ela chega por trás e toca nas vestes do mestre. E Jesus para e fala para seus apóstolos: alguém me tocou. E Pedro: mestre, mas no meio de uma multidão, como que ninguém vai te encostar? Porque Jesus andava assim, todos queriam ficar perto dele, por causa da sua energia, por causa da sua luz. E esta mulher toca nas vestes de Jesus, e aí Jesus fala para Pedro: não, Pedro, é diferente, porque de mim saiu uma virtude. Então, meus irmãos, quando Jesus fala assim, essa mulher chega perto dele, rastejando, e fala: foi eu, mestre. E Jesus diz a ela: a tua fé te curou. Porque quando nós temos fé, aquela fé raciocinada, que encara a razão frente a frente, meus irmãos, nada nesse mundo pode deter. Agora vamos ver no livro Vinha de Luz, no capítulo 40. Emanuel, novamente, né, nosso querido Emanuel. Psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Fala assim: o que é a fé? É um sentimento íntimo, como qualquer planta. Reclama atenção no seu desenvolvimento, indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Essa planta, meus irmãos, precisa de estacas, de adubo, precisa de água, do sol, da vigília, de todos os fatores de proteção, de preservação, deve ser postos em movimentos, a fim que o vegetal precioso atinja os fins que a se destina. Será, meus irmãos, que temos a fé raciocinada? Será que estamos aguando essa plantinha? Que nós vamos colocando dentro do nosso coração, de um solo do nosso coração? Será que estamos adubando ela? Dando todos os alimentos necessários? Quando ela vai crescendo, será que nós colocamos estaca? Será, queridos irmãos, que estamos cultivando esta fé que Jesus veio aqui na terra e deixou para cada um de nós, que é o seu evangelho, que é por trás dessas lindas parábolas que estamos lendo aqui hoje, meus irmãos, que adquirimos um pouco de fé? Como foi falado na parábola, aquela fé que é edificada sobre a rocha, quando vem a chuva, quando vem o vento, quando vem a tempestade, será que esta casa está edificada sobre a rocha ou sobre a areia? Porque se tiver sobre a areia, meus irmãos, quando vier o vento, os ventos, as tempestades, esta casa vai cair. Porque ela não está edificada sobre a rocha. E o que é esta rocha, meus queridos irmãos? Esta rocha é o trabalho árduo que nós precisamos ter a cada dia. Esse trabalho, meus irmãos, com essa doutrina maravilhosa que o nosso mestre deixou para cada um de nós.
este amor verdadeiro. Porque se nós não colocarmos amor, meus irmãos, a gente dá conta de edificar esta casa sobre a rocha. E lembrando também de um trechinho aqui, quando Jesus fala a Pedro que ele venha sobre as águas. Quando Jesus chega perto do barco, meus irmãos, dos pescadores, eles ficam com medo porque estava à noite. Mas Pedro levanta e fala: Senhor, faça com que eu vou até ti. E Jesus estende a mão e fala: venha. E Pedro vai. Mas quando ele sente a água bater em seus pés, em suas pernas, ele começa a afundar. E ele: Senhor, por favor, me ajude. E Jesus fala: Pedro, de pequena fé. E esse mesmo Pedro, de pequena fé, fala com Jesus quando Jesus está chegando no sepulcro. Aquela hora doída ali, que ele vai ser pregado na cruz. Ele fala: mestre, eu vou com o Senhor até o fim. E Jesus vira para ele e fala: Pedro, Pedro, vai passar muito tempo, Pedro. Mas é chegada a hora, né, do sepulcro de Jesus, e ele fala assim: os espíritos, Pedro, das trevas, quer te dobrar como o vento dobra a folha de um trigo. Os espíritos das trevas quer te dobrar como dobra a folha de um trigo. Para ficar mais claro, a folha de um milho, de um pé de milho. Mas eu orei a meu pai e pedi a meu pai para que a tua fé não desfaleça. E te digo ainda mais, Pedro, esta noite mesmo tu vai me negar 3 vezes. Infelizmente, naquela hora doída ali, que Jesus mais precisava de seus discípulos do lado dele, Pedro vai escondendo, chega uma pessoa e fala para ele: você é um deles. Não, eu não conheço. Depois, ele vai andando, aparece um soldado. Você estava com ele. Não, eu não conheço. Pela 3ª vez, alguém pergunta a Pedro: você estava com ele? Porque o seu sotaque é igual ao dele. Ele: não, eu jamais o conheci. Eu não conheço aquele homem. E o galo canta. Porque o nosso mestre Jesus sabia de tudo. Depois, passado um tempo, meus irmãos, Jesus volta e ele encontra com seus discípulos. E quando ele encontra com seus discípulos, Pedro era o vaso escolhido. E ele fala para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro: amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Depois, pela 2ª vez: Pedro, tu me amas? E ele: amo, Senhor. E ele diz: apacenta minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro já estava chorando, já não aguentava mais. Mestre, o Senhor sabe de todas as coisas, mestre. Tu sabes que eu te amo. E Jesus diz novamente: apacenta minhas ovelhas. E um desses dias, Pedro mais João
estava indo para o templo para orar. E tem um rapaz, um concho, ali pedindo esmola a todos que entravam ali no templo. E ele pergunta: dá, né, para dar uma esmola? E Pedro e João vai chegando perto deste paralítico e ele fala o seguinte: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Nazareno, levanta e anda. E o concho levantou e andou maravilhadamente. Porque quando Jesus disse: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. É isso que estamos aqui, meus irmãos, para apacentar as ovelhas do nosso Mestre Jesus. Levar o amor, a fé àqueles que não têm. Aqueles que estão distanciados do nosso Mestre Jesus. Aqueles, meus irmãos, que estão com depressão, os conchos aleijados, aqueles que estão na sarjeta, nós temos uma cama quentinha para nós dormir, nós temos o alimento, e às vezes alimentar o próximo, não é, meus irmãos? Eu levei uma cesta básica, eu visitei fulana hoje. Não. Nós estamos fazendo a nossa obrigação. Somos irmãos, não somos? Não somos filhos do mesmo pai, da mesma mãe? O que Jesus fez com Pedro, os espíritos das trevas vai te dobrar, Pedro, como a folha do trigo. E o que Pedro fez com essa pequena fé, do tamanho de um grão de mostarda? Pedro foi atrás. Porque Pedro era chamado de Pedro Trovão. Porque ele era impaciente. Mas quando ela era para falar do Mestre Jesus, ele falava com muito amor e com muita fé. E seguiu o exemplo do nosso Mestre, que o nosso Mestre Jesus deixou para cada um de nós. Por isso, meus irmãos, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, quando o nosso querido codificador Allan Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos têm poder de suas obras, e os espíritos respondem: muito mais que imaginais, porque é de ordinário eles que vos dirige. Como está a nossa fé? Como que está o orar e vigiai? Como que está o nosso amor no Evangelho de Jesus? Será que estamos fazendo como o alpinista que o Vicente acabou de falar? Ou será que nós vamos cortar a corda com a confiança no nosso Mestre Jesus? Porque Jesus disse, meus irmãos, que todo aquele que perseverar até o fim se salvará. Então vamos perseverar, vamos ter fé. Este salão aqui é do nosso irmão, Dr. Bezerra de Menezes. Então, meus irmãos, cada um de vós que vieram aqui, vieram com fé. E vocês podem ter a certeza que seu anjo de guarda, seu guia protetor, e Dr. Bezerra de Menezes vai levar a cada um de vocês na porta de vossos lares. E tenha fé. Fé em Deus. Não é aquela fé abalada, não. Se vocês quiserem, vós dá conta. E que Jesus nos abençoe. Muito obrigada a todos. Eu peço uma salva de palmas para Deus aí.
Pela sua primeira vez na Tribuna Espírita, a nossa amiga nos deu prova de fé. Nós agradecemos a todos vocês pela presença física, a presença logística de cada um, a presença afetiva, a presença espiritual de todos. Aos nossos amigos internautas, pela oportunidade, a direção dessa casa. A todos vocês, obrigado, uma boa noite para todos.